Senhorita Bira fala um pouco sobre a polarização entre direita e esquerda, e vai falar também, né, na frase de abertura sobre o que o trabalhador com fome quer saber. Vamos lá. Você acha que você tem mais um viés mais de esquerdista, esquerda. sim. Uhum. Mas eu vejo também que você consegue ver as culpas dentro da esquerda. Sim. Você não fica cego para as problemáticas que tem da esquerda. Não eu não fico. E aí eu vou te contar um pouquinho de mim para você entender. Tá. Teve um ano que eu fiz parte de um projeto cultural na minha cidade, que eu sou produtora e gestora cultural. E eu trabalhei só com pessoas que na época estavam inflamadas em relação a, por exemplo, ele não, e aquela coisa toda. E aí eu sofri um ato de machismo dentro desse grupo que é dito de esquerda, que são pessoas fervorosas da esquerda. E ali eu já comecei a entender que não era sobre esquerda e direita, era sobre a minha pessoa incomodar em qualquer lugar que estivesse. Uhum. E aí eu comecei a ter os olhos atentos à minha volta e não mais ficar polarizando. Você acha que essa polarização tende a acabar? Ou as pessoas tendem a ficarem com os olhos atentos? Ou... Interessante, né, ela analisar esse dado de exploração e ela entender que é sobre a pessoa dela não ser bem-vinda, em nenhum lugar, individualmente. Interessante. Eu já tô enjoada da esquerda e tentei, sei lá, falar alguma coisa aqui. Não, na verdade, Paulo, eu acredito que essa polarização não vai acabar nos próximos anos. Essa coisa bolsonarista e petista talvez acabe, sim. Sabe o que acontece? É porque o Brasil está vivendo um lugar. Eu falei isso recentemente, estou falando sobre isso desde outubro, novembro, na verdade, no final de novembro para esse mês. Eu fiz várias falas, né, em alguns lugares, eu tenho falado sobre isso. O que acontece com o Brasil é um país muito especial nesse sentido, porque nós estamos no sul global, que antes era chamado de país de terceiro mundo, país subdesenvolvido em desenvolvimento. Hoje se usa o termo sul global. O termo sul global, só para poder explicar também, ele não é hegemônico no debate não, tá? O termo sul global se refere a esse lugar que ainda tem uma perspectiva meio terceiro-mundista, né? Tem uma perspectiva não tão propositiva em relação à compreensão do fenômeno imperialista como uma cadeia geral, como uma cadeia total. Acho que o termo sul global ainda faz um pouco dessa diferenciação entre um ocidente, uma ideia de ocidente, e aí esses países que fazem parte desse extrato. Por isso que, enfim, sul global é um termo que é utilizado por alguns, né? Sobretudo quando a gente está vendo um crescimento do apoio ao desenvolvimento dentro do capitalismo desses países, né? Então, desenvolvimento do sul global, né? Como uma contra-hegemonia à hegemonia dominante dos países ocidentais, do chamado norte global, mas que muitas vezes esbarram nessa característica nacionalista, né? Que pode remeter a esse tipo de ideia dessa diferenciação cultural, né? E norte global para os países ricos, né? Como país do sul global, nós temos muita desigualdade. Isso é muito interessante. Então, o que acontece? O que eu quero dizer para você? Eu falei com o Maurício Meirelles, que eu fui no Maurício Meirelles, ele falou comigo sobre isso. Falou assim, você acha que a gente está importando pautas? Estamos. A questão, eu vou explicar para você o que está acontecendo. Importando pauta? Essa eu quero ver. Os nossos avós, Paula, eles não fizeram faculdade. Nossos avós, eles queriam sobreviver. Eles tinham que procurar comida para comer, um trabalho para ter o mínimo de dignidade possível de vida. Então eles trabalhavam, eles não tinham estudo. Muitos avós da minha geração são analfabetos. Falar um inglês, então, fazer uma faculdade é coisa que ninguém fez. O que acontece com o Brasil? Nós temos políticas públicas a partir dos anos 2000 que vão colocando a população trabalhadora em um outro lugar. Então essa população trabalhadora começa pela primeira vez ir na graduação. Não, peraí. Deu um salto histórico aí, né? Salto histórico grande. Tipo, a gente tem um certo modelo de desenvolvimento, né, no Brasil nos anos 60, né, naquela modalidade de desenvolvimento do capitalismo dependente, como o Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirra apresentam nos seus escritos e tal. E eu acho que já nos anos 2000, a gente tem uma mudança desse paradigma. A gente tem uma mudança desse horizonte. Então, tipo, nos anos 90, a classe
classe trabalhadora brasileira sofreu uma série de derrotas impostas pelo neoliberalismo, né? Impostas pela gestão neoliberal do FHC, do Collor e tal, mas que são produtos da lógica econômica que era dominante desde a época da ditadura, desde a época do PAEG, né? Um modelo de desenvolvimento baseado nesse tipo de num militarismo, baseado, enfim, né? Nessa manutenção da dependência nacional, sobretudo. Então só achei um salto lógico, né? Porque, tipo, beleza, enfim, vamos lá. Essa família negra começa a ascender socialmente, sair da pobreza, por causa das políticas públicas que foram feitas a partir dos anos 2000, o governo Lula especificamente. Espera aí. Pronto. Tá. E aí, o que aconteceu? Quando as pessoas ascendem, eis que é a questão. Essa classe social ascendeu. Não. Esses filhos... Não, essa classe social, só para poder também colocar, ela não ascende como classe, tá? Ela continua sendo trabalhadora. Ela continua fazendo parte da classe trabalhadora. A questão é ela está sendo inserida na dinâmica capitalista de uma maneira mais abrangente, baseada no consumo desses bens que vão ser os bens que vão, de alguma maneira, mobilizar esse setor produtivo, né? Eletrodoméstico, você vai ter carro, e outras coisas que são ligadas a um certo imaginário da classe média, né? O que se entendia como itens da classe média, ou da pequena burguesia e tal. Os trabalhadores ascenderam. O que acontece? Mas melhoraram de vida, né? Acho que a questão é essa, né? A gente entender que houve uma melhoria na condição de vida dessas pessoas, com um processo de valorização do salário mínimo, de política pública e tal, mas que, né, manteve certos contratos, que manteve certos acordos com os setores capitalistas que, no primeiro momento de crise, impuseram a sua vontade ainda mais e derrubaram esse projeto, que já era um projeto de merda, né? Já era um projeto ruim do ponto de vista político, né? Não é à toa que a gente tem o avanço da educação privada, a gente tem o processo de consolidação do agronegócio, a gente tem a consolidação dos meios de comunicação das igrejas evangélicas neopentecostais. Nesse momento que isso começa a ganhar essa forma mais robusta, com o auxílio dos governos que passaram por esse processo. Aí, a giripoca pior. Eles começam a ter outras preocupações. Se a preocupação da minha avó era ter comida, ter uma casa, comprar uma casa, eu não tenho essa preocupação. Primeiro porque não tem como comprar casa em cidade grande hoje no Brasil e no mundo inteiro. Não tem como comprar casa. A minha preocupação hoje não é mais sobre comer. Eu, que minha avó, que era uma trabalhadora, eu que entrei na graduação, sou da segunda geração que foi para a graduação na minha família, eu já começo a me preocupar com outras coisas. Então vira um país muito polarizado e desigual, porque essa classe média que se forjou a partir dos anos 2000, a menina começa a achar que o maior problema da vida dela é ser interrompida por um homem, que é o man interrupting. Ela começa a achar que o maior problema que ela pode enfrentar no transporte público é o homem abrir a perna demais e fazer manspreading. Ao mesmo tempo que essa classe média subiu a esse lugar e começou com esses temas são temas importantes, nós temos ainda pessoas passando fome no Brasil e colocando miolo de pão na vagina. 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico. Então são vários mundos, são vários Brasis dentro de um só país, muito desigual. E nós não conseguimos ver isso. Então, acho que tem a questão de entender que esses fenômenos, esses comportamentos, eles existem. Eles são concretos, eles são reais, né? Mas é aquela coisa. Não acho que haja... Existe um setor da sociedade brasileira formado que vai ter uma abordagem sobre essas questões, que vai ter um direcionamento muito liberal. Um direcionamento que não vai olhar para essa questão estruturalmente e que vai olhar meramente, né? Vai olhar somente para a sua experiência particular no momento em que está ocorrendo. Isso existe. Agora, dizer que são preocupações diametralmente, né, opostas, meio que por natureza, é complexo, complicado, porque como a gente já falou, esses mecanismos de opressão que se manifestam concretamente na história das pessoas, que se manifestam no dia a dia de todas as pessoas, eles são parte da estrutura. Eles são parte dessa estrutura. E além disso, é preciso que se faça uma crítica a esses mecanismos que também critique a estrutura. Por isso que há uma hegemonia liberal nos movimentos da assim chamada pós-modernidade. Existe um movimento para isso. Agora a questão é a seguinte: houve um processo de conscientização de classe nessa ascensão social? Não. Inclusive, pensando assim, né? Pensando, refletindo. O Rui Mauro Marini, no livro Contra a Revolução, Reformismo, Estudo sobre o Chile,
dele, ele fala uma coisa, ele começa a falar de uma parada que eu acho que cabe muito com o Brasil, que é o fato de que a classe média, né, o que a gente vai chamar de pequena burguesia, a gente vai chamar de pequena burguesia, tá bom? Pequena burguesia. A pequena burguesia, enquanto classe, vai se destacar por consumir certos produtos, certos bens, que o Rui Mauro chama de bens suntuários. Bens suntuários são bens de luxo, de diferenciação social. Então, eu acho que no Brasil, a gente teve uma aproximação dessa ideia. A aproximação da ideia de que a melhoria de vida estava ligada ao consumo maior desses bens suntuários. De viagem, de TV, de eletrodoméstico, né? Enfim, nem bens de luxo, né? Mas a nossa desigualdade, ela é tão gigantesca, ela é tão grande, que existem aquisições em relação a isso, né? Mas que são objetos mais caros. Acho que carro é o carro-chefe de... né? Piada, humor. O carro é o carro-chefe, né? Desse processo. Não é à toa que o governo Lula investiu pra caralho nisso. No consumo de carros. Nessa ideia do pobre ter picanha, cerveja. Então eu acho que vai se criando um sentimento de mudança social que é baseado nessa diferenciação. Que é baseado nessa ideia de você criar uma imagem do que é a classe média. Do que é a pequena burguesia. Então, eu acendi de classe por quê? Eu acendi de classe porque agora eu faço parte desse extrato que está consumindo essas coisas. E aí você não acompanha um processo de conscientização política. De conscientização política no aspecto de entender que, primeiro, não existe um ataque ao projeto capitalista brasileiro. Não existe. O governo Lula não ataca o capitalismo brasileiro. Pelo contrário, o fortalece na sua lógica de dependência, nessa lógica que vai gerar mais tarde essa crise gigantesca. Ele fortalece o capitalismo brasileiro, apesar de dar outra direção, busca dar uma certa outra direção a ele, né? Uma mudancinha ali e tal, né? No papel político que o Brasil cumpriria nessa dinâmica global, nessa dinâmica mundial. Daí que tem os BRICS, tem a própria questão do Brasil investir nos portos em Cuba, em Angola, em Moçambique, né? Para se tornar ali esse ponto de referência. Mas dentro do capitalismo, certo? Não há uma crítica e não há um processo de mobilização e conscientização das massas proletárias, dessas massas operárias, das massas de trabalhadores que estão ascendendo no sentido político. Então, elas estão nesse movimento de ascensão, ou ideia, a melhor ideia, de ascensão de classe e que é baseada, atenção, que é baseada nesse princípio do consumo de certas coisas ou não. Ela não se vê mais como classe trabalhadora, ela passa a se enxergar como classe média. E aí ela passa a ter as preocupações da classe média, que é a sua constante necessidade de se reafirmar no mundo, de existir no mundo, porque a gente tem as duas classes contrapostas, né, a burguesia e a classe trabalhadora, o proletariado, e a pequena burguesia, que é uma classe que fica ali, nesse meio, tá ali de um lado, depois tá ali, tá mais de um lado, né, quase sempre, mas às vezes flerta com o outro, e aí se você não tem esse processo de mobilização e de conscientização, o que você permite com que possa subir a cabeça dessas pessoas? O senso comum, a crítica do senso comum. E aí essa crítica do senso comum pode se manifestar tanto nesse identitarismo liberal, que olha para essas posições de poder e diz, tais pessoas no poder, você mantém o poder, você mantém a estrutura de poder. É o consumo LGBT, o consumo feminino, tá ligado? Coisas para esses mercados. Produzir e lucrar em cima dessa lógica. Que não significa dizer que isso não é uma preocupação que deveria atravessar os trabalhadores. Como a gente já falou lá no vídeo do corte da Letícia e do Otávio, os dentistas. Então, ver esse movimento ele é importante. Por que a classe média, e aí a senhorita Birá fala, né? Por que a classe média passou a ver essas coisas, né? Passou a defender esse tipo de coisa que parece esvaziamento, né? Que parece irrelevante. Não é irrelevante. Vamos dizer aqui, não é irrelevante. Pode não ser o maior problema do mundo, mas não é irrelevante. É uma coisa que afeta as pessoas diariamente. É uma coisa que se manifesta concretamente nas pessoas diariamente. Então é importante falar sobre isso, entender as raízes disso e entender como isso está articulado com a dinâmica econômica. Por que chegamos a esse ponto? Porque não houve disputa pela hegemonia do senso comum. Não houve disputa política por parte desses governos em disputar as mentes das pessoas. Por quê? Porque desde o princípio não era comprometido, e nunca foi, né? Não tem como cobrar isso, não era comprometido com o processo de superação dessa lógica, da lógica capitalista. Então, disputar o senso comum, disputar a hegemonia, é mais uma prova. Acho que o que a Bira tá falando prova mais uma vez que a gente não pode cair nessa dicotomia. Não pode cair nessa dicotomia. A gente precisa entender que essa menina da classe média, que segundo a Bira tá
tá tendo essa visão de que o maior problema do mundo é o interrupting, e que o trabalhador não pensa nisso, a gente precisa entender por que essa menina tá pensando dessa maneira, como articular isso com uma luta de classes e como a gente pode pegar esses trabalhadores que estão sofrendo essas mazelas do capitalismo e garantir com que eles tenham uma análise da realidade que permita ver como essas singularidades e como essas experiências reforçam o processo de exploração. E não lavar as mãos, né? E não falar, o trabalhador não quer falar sobre isso. De fato, ele não quer falar sobre isso. Mas será que a gente deveria se pautar pelo que o trabalhador quer ou não quer falar sobre? Porque se fosse assim, a gente viveria no capitalismo para sempre. Porque o trabalhador tá imerso na rotina do trabalho, na alienação, na ideologia. E sair da ideologia, gente, dói. Você achar que o mundo que você tinha, né, essa concretude, essa certeza que tava ali na sua frente e ela se esvaece, ela passa entre seus dedos, isso é traumático. Isso é impactante. E não teria outra maneira que não essa de ser isso, né? É a explosão do contínuo, é a explosão dessa história comum, daquilo que nos foi vendido e propagado como comum. E é preciso que a gente crie esse novo senso comum e não só aceite ele como dado. Então, na Escandinávia, o maior problema realmente de uma mulher escandinava, da mulher da Escandinávia, é que o homem interrompa ela. Por quê? Porque ela tá todo mundo comendo, todo mundo é branco, não tem racismo dentre as pessoas daquela sociedade, né? Tem o controle muçulmano, enfim. Então não tem nenhum problema para essa mulher na Escandinávia, não tem nenhum problema para a mulher de Upper West Side, Nova York. Não tem nenhum problema, mas nós temos. Então começa a ficar você diz... Não, é um recorte ruim, né? Porque não existem só pessoas escandinavas na Escandinávia. Porque existe o racismo, existe a xenofobia. Aí a gente vai falar da comunidade escandinávia como essa, exclusivamente formada pelos grupos de trabalhadores brancos. É essa a referência que a gente vai usar? Analisar se há um problema de fato por essa lógica? E tipo, a mulher escandinávia trabalhadora. Qual mulher escandinávia trabalhadora? Qual delas? Essa pergunta ela é importante pra gente não cair em uma generalização, um relativismo absoluto. Começa a aparecer, por exemplo, o chavoso da USP falando assim, gente, os negros estão sendo assassinados na favela hoje por governos petistas, como é na Bahia. Enquanto nós temos outros produtores de conteúdo, comunistas ou de esquerda, falando sobre a Kéfera, como ela já se desculpou, mas a Kéfera falando no encontro com Fátima Bernardes que aquilo que está fazendo para mim é gaslighting. Entende? Por quê? Porque a Kéfera ela veio de toda essa lógica de enriquecimento de uma classe para políticas públicas, então agora ela não precisa mais se preocupar em comer. Mas nós temos aqui na ponta pessoas que são preocupadas com isso sim. Então começa todo um discurso muito desencontrado de todo mundo, sabe? Aí começa também num lugar que hoje... Desencontrado por quê? Porque é a lógica da hegemonia liberal. Que é um grande problema pra mim na esquerda, que fui cansado no Twitter, foi aí que começou uma onda de ódio no Twitter, sou muito odiado lá. Não, e aí tem uma outra questão importante, né, que a Emily colocou. E por que tá melhor para uma mulher ir na Escandinávia e pior aqui? Talvez porque temos uma rotina de exploração promovida pelo sistema que esses países colocam sobre o nosso, sob a lógica de capitalismo dependente. Claro que a mulher, né, essa mulher imaginária escandinávia trabalhadora, não vai se preocupar com passar fome, porque a estrutura capitalista do país dela já garantiu que outras pessoas passem fome no lugar dela. Então você mantém a exploração, só que você coloca esse verniz civilizatório. Outras redes sociais não, no Instagram, no TikTok, no YouTube eu não sou odiado. No Twitter todo mundo né? No Twitter é o espaço para todo mundo ser odiado. Mas foi quando eu falei sobre identitarismo, mas essa questão, porque nós vivemos uma democracia representativa, que as coisas são eleitas por voto. Por voto, você vota e elege. Nós somos tratados como massa, Paula, em todo momento. Então a indústria cultural te trata como massa. A Adorno Horkheimer já tinha escrito sobre isso na Dialética do Esclarecimento. Inclusive, é curioso, porque a dialética do esclarecimento é uma crítica à própria ideia da razão, né? Desse componente racional iluminista que permite com que a gente possa construir um tipo de consciência e que essa consciência meio abstrata, assim, né? Essa ideia do progresso seria a ideia central pra gente poder desenvolver o mundo, né? É um livro muito bom, inclusive. Dialética do Esclarecimento é uma bucha, né? Uma buchinha filosófica. Mas é bem interessante porque ele critica essa abstração universalista. Essa abstração universalista da ideia de razão, né? Ou da ideia de que as pessoas precisam ser iluminadas, esclarecidas, como se houvesse um momento em que você saberia todas as coisas ou conseguiria definir todos esses processos. Nós somos tratados como massa o tempo inteiro, pela mídia, pelo cinema, pela moda, mas quando chega na política,
que é uma política representativa que muda por voto, e o voto de uma pessoa vai competir com o voto da outra pessoa, aí não, peraí que nós somos trabalhadores. Não, nós não somos trabalhadores. O trabalhador tem LGBT, o trabalhador tem negro, o trabalhador tem indígena, o trabalhador tem PCD. Então, nós somos tratados como uma massa homogênea todo momento. Então, todos nós vamos ver Barbie, todos nós vamos consumir a Globo. Ah, eu não gosto da Globo, mas você não vai achar que é fake news que a Globo espalha. Entende a situação? Mas aí, quando eu vou falar sobre política que vai ser mudado por voto e é representativa, aí não, vamos esperar um pouquinho, porque eu sou negro, eu tenho outras... Entendi isso, então fica tudo muito fragmentado. E ninguém percebe sobre isso. Aí me... Não, peraí. A senhorita Bira não tá vendo o corpo da situação geral. Porque dentro do processo democrático, eleitoral, legislativo, burguês que a gente vive, também existe esse tratamento. E acho que é importante pontuar uma questão conceitual relevante, né? Essa ideia de massa, o que significa massa? A massa é essa ideia de um conjunto social que não é possível distinguir uma singularidade para aquele grupo. Então é meio que essa força geral, né? Essa força que se apresenta em alguns momentos e que vai ser tema de obras, né? Vai ser tema de obras do Freud, de conservadores reacionários como Gustave Le Bon, vai ser temas também abordados pela Jory Dean no Multidões e Partido, que é um bom livro também. Mas essas massas, a gente também passa por esse processo de massificação na política. E como que isso acontece? A partir de uma organização para o voto, né? De uma organização social que vê essas pessoas como pessoas só votantes ali. Tipo, ó, entra aí, vota aí, qualquer merda, tanto faz, já era, tchau. Isso na esfera da política dominante. Na esfera da política que tem as ideias dominantes de como essa política opera. É claro que vão existir pautas, né? Vão existir direcionamentos específicos e tal. Mas não é total. Não é uma totalidade, gente. Não é totalidade. Não é de totalidade. O que acontece é que o programa político hegemônico dominante hoje é o programa liberal. Me chamam de neonazista, me chamam de misógino, de transfóbico, de capacitista, de todas as coisas ruins que existem no mundo. Eu queria que um transfóbico fosse transfóbico como eu sou. Eu queria, porque esse mundo seria muito mais justo para essa parte da população. Eu não sou uma pessoa perfeita, não é sobre moralidade, entende? Eu não tenho essa ideia de moralidade, de achar que sou... Porque é isso que acontece. Se você fala o termo errado, eu tenho a moralidade e você não tem. É isso que está sendo feito hoje na internet. Que é um jogo que eu não jogo. Isso existe. Isso de fato existe. Isso de fato existe, né? Uma tentativa, muitas vezes, de deslegitimação dos outros a partir desse apontamento, de um xingamento, de uma caracterização. Isso existe. Fato consumado. Mas nem toda situação é assim. Nem toda situação acontece dessa maneira. Mas esse que é o problema. Então, primeiro, a polarização no Brasil sempre teve essa polarização. Esse que é o ponto. Mas ela não estava escancarada. Por quê? Porque o negro estava pobre ainda. O negro não ascendeu para a classe média e começou a mulher negra não achar marido. Aí entra a teoria crítica da mulher negra, da solidão da mulher negra. E? Mas no Brasil nós sabemos que, pelo IBGE, negros casam entre negros. Pretos entre pretos, pardos entre pardos, brancos entre brancos e amarelos entre amarelos. Por quê? Porque se a pessoa, nos anos 2000, 50% quase da população negra ela era pobre. 50% da população brasileira nos anos 2000 era pobre. E onde a pessoa pobre morava? Realmente na periferia, na favela. Seu vizinho é negro, é preto. Você é uma pessoa preta, seu vizinho também é preto. Você vai casar, você não conhece um branco. Mas a solidão da mulher negra, que é uma teoria crítica, não é ciência, ela acontece quando essa mulher negra ela vai ascender. Ela chega à classe média. Aí ela chega na classe média com os seus pares são brancos, ela é negra, ela é preta, talvez. Então, porque tem a diferença entre pardo e preto, né? É uma diferença bem polêmica, né? É uma questão bem polêmica aí que aparece. O Johnny já debateu sobre isso. Acho que o Chavoso já fez um vídeo sobre isso no canal dele. É bem interessante. Preta não vai ser, não é vista como uma mulher bonita, com traços bonitos, desejável. Então aí ela começa a ter essa solidão de fato, porque ninguém vai casar com ela porque ela tá em uma outra classe, entende? Então é isso que está acontecendo no Brasil. Essa polarização ela acontece primeiro por um choque cultural que nós temos, de uma guerra cultural muito bem alimentada, uma perda da ideia de que nós somos trabalhadores, devemos nos unir por uma causa. Isso também é perdido. Aí hoje, o que a esquerda decolonial fala? Karl Marx é um homem branco, cisgênero, heterossexual. Enfim, isso é como se isso fosse ruim, sabe? Nessa construção toda. Como se o que ele dissesse não importa, eu vou escutar só o Nego Bispo. O Karl Marx não. Porque o Nego Bispo é brasileiro, é negro. Adoro o Nego Bispo, viu, gente? Mas eu quero que a gente perceba que nós podemos articular tudo isso junto.
E essa polarização, ela acontece. Mas é importante ressaltar também que esse tipo de abordagem sobre a obra de Marx não é o único tipo de abordagem que existe, né? Não é o único tipo de abordagem que existe. Eu acho que é preciso referendar isso, né? Colocar isso. Por mais que a senhorita Bíblia tenha dito agora, por exemplo, tem que juntar tudo isso. Mas é uma passagem de fala muito curta, muito rápida, que não aprofunda necessariamente, né? Que não coloca a questão em jogo. Os Estados Unidos sempre aconteceu, é mais antigo que nós, porque as coisas da pós-modernidade, então, no meu curso, todo mundo fica muito assustado. Quando no meu curso de sociologia que eu estou oferecendo esse ano, todo mundo fica assustado quando eu leio Jean Baudrillard, por exemplo, que é um autor que eu amo, quando ele fala sobre a pós-modernidade. Todo mundo fica assim, nossa, mas ele escreveu isso em 1981. E não tinha nem celular ainda. E é exatamente isso, porque o Brasil é tão atrasado que se você for ver sketches, o George Carlin, que foi considerado o maior humorista de stand-up do mundo, nos anos 90 ele tá falando sobre coisas de hoje, pra gente. Por quê? Porque eles já passaram por isso lá. Nós estamos passando agora por causa dessa ascensão dessa classe trabalhadora que conseguiu chegar à classe média. Não, essa ascensão eu acho que não acontece por causa da elevação econômica durante o governo Lula. Eu acho que não é por isso. Eu discordo dela nesse ponto. Eu acho que essa mudança de perspectiva de pauta acontece exatamente porque todo o pensamento hegemônico que a gente tem vem do chamado norte global. Vem dos países centrais do capitalismo. Vem dos países que orientam as ideias dominantes. Dos grupos que orientam as ideias dominantes, né? Do Banco Mundial, do FMI, da OTAN, da ONU, tá ligado? Então todas essas ideias, elas estão sendo gestadas e geradas de maneira dominante lá e depois exportadas, né? Mas exportadas não de uma aplicação, mas com essas particularidades que permitem a continuidade da reprodução do sistema capitalista. O grande problema é isso, entendeu? Falar, a pós-modernidade é isso aqui. O que a gente falou na live do Coeri ontem? A pós-modernidade é isso aqui, fechadinho, tal. Não dá, velho. Não dá. Não dá pra acompanhar esse raciocínio. Por quê? Porque é muita coisa ao mesmo tempo e que precisa de uma definição conceitual. Precisa. Mas o trabalhador não vai entender. Gente, é preciso ter rigor técnico e científico. A gente tem que ser objetivo no que a gente tá falando. Mas a gente não pode achar que trazer um conceito tão amplo e tão profundo como esse, pra gente explicá-lo com qualidade, com compromisso político, com essa responsabilidade, achar que ele vai ser comunicado em 15 minutos, em 20 minutos. Que a pessoa vai entender isso de primeira. Não, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona pra nada. Nada. Nada na vida. Nada. Então aí começa essa polarização, porque as pessoas começam... Agora a pessoa que... Antes, minha avó não pensava sobre política, porque ela tinha que comer. Agora eu penso sobre política. Por quê? Porque eu já como. Eu já tenho conforto, já estou na cidade. Como que a pessoa que não comia, a avó, não sei o que, não pensava em política? Como não pensava? Olha os anos 60, a classe trabalhadora mobilizada, tava organizada, movimentando. Não, né? Não. Já tenho esgoto, já tenho lugar pra morar, já tenho previdência social, já tenho um convênio médico que o meu trabalho me dá. Que nem isso então tem eu vou direito. Procurar outra preocupação pra minha vida, que é a política, e aí eu me coloco nos movimentos sociais. Eu ficaria aqui horas te ouvindo. Que fofa. Deixa eu te falar. Eu vou usar eu quero entrar em 2 assuntos que você tocou aí, ainda no mesmo assunto. Tá bom. Eu guardei um dado aqui. Gente, eu tô pegando o celular pra pegar o dado, tá? Povo maravilhoso que critica quando eu tô no celular. Mas não é pra olhar Instagram. Pô, não, entrevistador que fica no celular no programa é sacanagem, né? É porque eu guardei Ela vai no Grindr rapidinho. Eu vou no Grindr rapidinho. Eu guardei aqui. São dados e informações tiradas do IBGE, tá bom? De 2022 a 2023. Então, esses dados podem ter dado uma alteradinha, mas é só pra gente ter uma base pro nosso diálogo. Tá. E você já citou esse dado meio que de maneira rápida, e eu vou citar ele para juntar com a sua ideia e entrar no meu diálogo. Tá. No Brasil, abaixo da pobreza, a gente entende que ganha meio salário mínimo para baixo. Então, se ganhar até meio salário mínimo para baixo, está na linha da pobreza. E o miserável é que nem isso, né? Então, nós temos 31,6% abaixo da linha da pobreza. Nossa, no país inteiro. No país inteiro. São 67,8 milhões de pessoas abaixo dessa linha. E ainda mais 12,7 milhões que não tem nada. Não tem saneamento básico, não tem... Mesmo essas pessoas abaixo da linha da pobreza também não tem, tá? Não tem saúde, não tem higiene, não tem alimentação correta. Isso quando tem alguma alimentação... vai dar um total de 100 milhões de pessoas, que é o que você já... Gente, essa ideia de que ascender a classe média é o que faz com que a gente se conecte com a política é uma ideia completamente ahistórica. É uma ideia completamente equivocada. Completamente
completamente equivocada. Claro que em certos espaços você vai ter como construir um conhecimento, uma conscientização desses processos de outras maneiras, mais instrumentalizado muitas vezes. Mas dizer que o debate político vem disso, depende disso, né? Depende da sua posição social. Não, né? Não necessariamente. Citou que não tem saneamento básico e não tem a estrutura. Você acha que essas pessoas vão achar tempo para discutir claro que assuntos que hoje a esquerda levanta, como, por exemplo, claro que não. Se a palavra correta é preto ou negro, se... Eu vi isso num podcast que eu gostaria muito de dar o nome, mas eu não vou lembrar nunca, porque foi um trechinho rápido, que um rapaz falou isso, eles estavam falando sobre pessoas pretas no Brasil e dessa discussão, o que é certo, preto ou negro? E aí ele falou, gente, tem uma galera que está abaixo da linha da pobreza, passando fome, dificuldade, essa discussão não vai chegar até lá. Então, mas você... E aí, baseado em nada, né? Baseado em uma percepção... E aí, precisa entender uma coisa também, né? Essa discussão, é preciso ver como que ela vai chegar lá. Porque você consegue fazer um debate em que as pessoas entendam a dimensão disso e a importância de entender esses termos, se a gente consegue construir uma consciência política coletiva naquele espaço que a gente debata esse ponto. Pô, às vezes eu fico assim, sabe? Subestimam muito o povo, cara. Nossa, subestimam demais. O povo é burro, que o povo é tosco, que não sei o que lá. Porra, galera, caralho, com essa posiçãozinha aí de superioridade, de iluminação, de esclarecimento, de racionalidade, de ver a verdade, né? Porra, galera, é tirar o povo de otário, velho, tirar o povo de trouxa, de burro, de tosco, tá ligado? E aí a questão é, as pessoas mais pobres não querem debater essas questões porque não as afeta. Então a gente vai só debater as questões relacionadas ao que interessa sobre o que a gente acha que elas querem, né? Sobre a percepção imediata dessa classe trabalhadora do que a gente acha, né? Porque a gente muitas vezes nem sabe se a pessoa tá tão preocupada com isso, se isso tá atravessando a mente dela. Pode ser que não. E aí, nessa lógica, ao invés de você perguntar e ao invés de você disputar essas consciências por essa criação de uma coletividade, de um grupo que debata isso e que mostre concretamente como isso se expressa, aí você seguia pela ideia que o trabalhador tem e a ideia sobre esse trabalhador metafórico, né? Que não tem região, que não tem classe social, né? Que não tem classe social, não, que não tem região, que não tem gênero, que não tem nada. Você vai por essa guia geral, por essa abstração universal, pensar um problema concretamente, aí não, né? Você percebe que são dois problemas que caminham assim, opostamente? São linhas paralelas, são retas paralelas? Conseguem perceber isso? Que se a gente não impor essa dinâmica e esse recurso de discutir com as pessoas sobre esses temas a partir da materialidade de como esses fenômenos aparecem, a gente nunca vai conseguir avançar em nada. Nem com o debate de gênero, nem com o debate de raça e nem com o debate de classe. Porque o problema da classe trabalhadora brasileira não é só econômico, ele é político. Ele é político e tem que ser entendido sob a perspectiva política. Tem que ser entendido assim. E não só a partir de uma consciência média. Porque hoje essa consciência média é dominada pelo pensamento liberal. É dominada pelo pensamento que garante os interesses da burguesia. É guiada pelo pensamento da meritocracia, da vitória individual, de que para você mudar a vida basta você consumir coisas. Aí a gente tem que se fazer uma pergunta também, né? O que a gente quer fazer? Acha ainda assim que essa discussão é importante? Então, é o que eu te disse. Por que se preocupa se o termo certo é negro ou preto ou qualquer outra coisa? Ou porque se deve se falar pardo? Porque essa pessoa já comeu, gente. Entende? Essa pessoa já chegou em um estado que ela vai pra academia, ela já tem... E é isso, né? O pobre só come. Discussões acadêmicas, ela já tem produção de conteúdo científico e teoria crítica pra ela. Essa outra população não tem. Então é muito triste isso, Paulo, porque ninguém tá preocupado conosco, sabe? Eu digo isso sempre. Gente, você que me conhece daqui assistindo o podcast vai falar, de novo, o Bira vai falar sobre isso, mas eu vou, gente, a situação do mundo é essa. E aqui é outro podcast, pode falar assim. Tá bom. Ninguém tá preocupado conosco, Paula. Nós não temos um projeto de país, gente, nós não de Estado, de fato. O que a China fez sobre trem-bala, sobre tirar 600 milhões de pessoas da miséria. Ninguém tá preocupado com isso no Brasil, Paula.
Essas pessoas, gente... Mas é aí que tá, né? Eu acho que essa é uma outra coisa. Não é que ninguém tá preocupado. Na verdade, as pessoas estão preocupadas em garantir que isso não aconteça. É isso. Tipo, não é que ninguém tá preocupado porque, deixa pra depois, né? Foda, não tem problema. Não, as pessoas veem esse tipo de projeto, esse tipo de destaque, esse tipo de construção. As pessoas, né? Quem? As classes veem esses processos de maneiras distintas. Pra burguesia brasileira, ela fica preocupada e o Brasil um dia ousar, né? Se a classe trabalhadora tiver autonomia, independência, se houver um programa que promove essa construção, claro que ela fica preocupada com isso. E por isso que ela se preocupa em não fazer nada. Ela garante que ela não só não vai fazer nada, como ela vai precarizar tudo, vai atacar tudo para poder cumprir com o seu interesse. Que é justamente o ponto em que existe esse problema que é a lógica do bem comum. Existe um bem comum no capitalismo. Existe um bem comum. As pessoas estão preocupadas com um certo projeto de Estado no Brasil. Mas qual que é esse projeto de Estado? Não é um Estado abstrato. Não é o Brasil. Não. É um projeto político para a classe dominante brasileira. Por que a China conseguiu realizar esse projeto? Porque ela passou por um processo revolucionário e que envolveu o debate da consciência, envolveu o debate, a participação das massas, não só em falar sobre a denúncia da situação econômica, mas para denunciar também todos os aparelhos de repressão, todos os aparelhos ideológicos que eram utilizados para oprimir as diversas etnias do povo chinês, os diversos povos da Ásia, os povos do mundo, tá ligado? 100 milhões de pessoas, nós tivemos 144 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, Paulo, durante a pandemia do novo coronavírus. Gente, é uma dureza tão... E a gente vê, aí vem assim, políticos falando, como o próprio Bolsonaro, falando assim, não, ninguém passa fome no Brasil, não. Porque tem Bolsa Família, porque tem manga. Teve uma mulher que falou que tinha manga no Brasil e ninguém passava fome. Ela falou mesmo. Eu achei uma graça, uma mulher muito bonita. Mas você vê que é a situação que a gente passa, ninguém tá preocupado com isso, sabe? São discussões que não chegam nesse ponto. Aí o povo fala pra mim assim, porque antigamente, não falo mais. Sobre pronome neutro, eu falava mal de pronome neutro. Não falo mais. Tá. Por quê? Porque é... Mas pensa, não. Pensa, mas não falo. Não, mentira, não tô brincando. Ai, fiquei nua aqui. Eu não falo mais mal do pronome neutro, eu vou explicar pra você aí em casa. Tá. Porque é a divisão do trabalhador. Entende? Se eu estou falando sobre a união do trabalhador, então a mulher negra dá a mãozinha pro homem negro, que dá a mãozinha pra travesti branca, e vai dando a mão pra todo mundo, eu não posso falar mal da pessoa que usa pronome neutro, da não binária, porque ela é uma trabalhadora também. E a existência dela não faz mal pra nossa sociedade. Ela tá só existindo lá do ladinho dela, que é chamada de elo. Respeita. Vamos respeitar. Então eu não falo mais sobre isso, mas quando eu falava sobre disso, falava assim, porque só pode lutar por uma causa, né? Não pode falar sobre outra coisa, só pode falar sobre... Mas é isso, porque olha os dados que ela traz pra gente. Eu fiquei sabendo, Paula, não sei se é verdade, me contaram esse final de semana, 900 mil paulistanos vivem com menos de R$20 por dia. Aqui tem um problema, porque a causa, né, dessa opressão, né, lutar por uma causa, até analisando etimologicamente freestyle a palavra foda-se, né? Analisar a causa, né, lutar por uma causa. A causa não é o pronome neutro, gente. O pronome neutro é uma consequência da causa. O preconceito que existe em relação, né, preconceito, enfim, toda essa dinâmica de não compreensão a respeito da construção do gênero, da sexualidade, como um componente histórico-social, é a causa. O pronome neutro, ou qualquer coisa assim que vale de entrar nessa categoria, tal, que está sendo pontuado aqui, é uma consequência desse processo. É uma consequência. Lutar pela causa seria lutar pelo quê? Por essa compreensão do gênero como uma construção social, a compreensão da divisão sexual do trabalho, a compreensão de como a subjetividade e a mentalidade vão ser formados no capitalismo. Essa é a causa. Isso não tá ligado à história dos trabalhadores? Isso não tá ligado à forma de como as mulheres vão trabalhar de uma certa maneira no capitalismo? De como essa divisão sexual do trabalho, de como essa construção de gênero vai se manifestar, tá conectado. Não são lutas desconexas. 900 mil, é quase 1 milhão de pessoas em São Paulo vivendo com menos de R$20 por dia. Ou R$20 por dia. Que é abaixo da linha da pobreza. Então você repara e ninguém tá fazendo nada, sabe? Então assim, não vamos... Mas aí a pergunta que fica é a seguinte: dessas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que vivem em São Paulo, qual é o número da população, por exemplo, travesti, o número da população transexual, tá ligado? Qual que é esse número? Porque a gente sabe que essa vulnerabilidade afeta muito mais esses grupos. Muito mais. Afeta muitas vezes, né? Em situações de degradação completa, tá ligado? Que podem não ser a maioria da classe trabalhadora, mas que são afetados por esse problema, sabe? Discutir outras coisas. Então você quer discutir essas coisas, quer discutir sobre não binariedade, quer discutir sobre todas essas coisas, veganismo e tal,
respeito muito, discuta porque faz sentido pra você, pra sua narrativa, pra onde você está, mas de fato o buraco é muito mais embaixo. Nós temos carências alimentares de fato. E a gente precisa disputar o debate sobre esses temas não a partir de uma lógica individual, né, de só produzir sentido para as narrativas individuais, mas nós comunistas que desejamos criar um outro tipo de sociedade, nós que estamos compromissados com a mudança do mundo. Cara, se você não acha que isso é um problema, pessoalmente, né, e você acha que isso não é uma questão, cara, é isso sim, sabe? É isso. Se a pessoa tem esse princípio, né, esse pensamento muitas vezes, eu não vou falar conservador, né, porque não é bem isso, mas é essa miopia pra causa que tá acontecendo agora, é isso, tá ligado? Mas se a gente tá compromissado com um projeto de sociedade verdadeiramente emancipador, a gente precisa transformar essa visão. É a gente que precisa pegar essas questões, pautar elas no imaginário social real, junto com essas outras lutas, pra que essas pautas não sejam exatamente produtos de caráter individualizante, que vão servir só pra você poder contar a sua história, pra você contar a sua experiência, pra você contar o que você faz. Você pode pirlim-pim-pim na internet, né? Você, a última bolachinha do pacote. Não, mas é essa tarefa que a gente precisa construir. É essa tarefa que tá historicamente dada. E não pensar por esse caminho é um equívoco. Eu não tô dizendo que eu acho. Não estou dizendo que eu acho que é um erro. Tô dizendo que é um erro. Porque leva a uma compreensão míope da opressão estrutural que a gente vive. No Brasil. Fui cancelado essa semana na internet também porque eu falei uma fala de um vídeo meu chamado Holofotação. Né? Na verdade, o vídeo chama claro. Me Faça Famoso, Holofotação. Que eu cunho esse termo holofotação. Esse vídeo, uma parte dele foi compartilhada na internet. Eu falando que... Eu falo assim nesse vídeo. Que o que nós devíamos fazer na esquerda era colocar esse bando de esquerdomacho que tira foto de mulher pelada na Santa Cecília, que agora é moda. Lá na Santa Cecília, vai lá no terraço, não, vou fazer um nu artístico com você e tal. E é isso que eu vou... Gente, isso daí, né, pode até ter gente que faça isso, não sei o que e tal, mas, pô, guiar isso por é um meme, cara, é um meme. Entendeu? É o meme, é o nu artístico, é o esquerdomacho, é o Belchior, né? É o ensaio nu, é o poesia concreta, é um meme. Não faz. Pegar esse ponto de esquerda. E assim, né? Cancelamento é diferente de crítica. É bem diferente. Bota fé que tem a gente babaca pra caralho que tenha falado tal, mas se a gente tá na internet tem que receber, tem que aprender a receber e é isso aí. Do macho e pôr pra fazer reflexão. Pra fazer coisa tática pra conter repressão física. Por quê? Vamos fazer uma marchinha da maconha. A polícia sente o sarrafo em todo mundo, vai todo mundo com o rabo quente pra casa e até quebra a perna, não consegue correr, não consegue fazer nada. Mas assim, né? E pensar que as estruturas organizativas têm estruturas de segurança para garantir que isso não aconteça, né? Existe uma organização para isso. E deveria existir por parte das organizações revolucionárias ou partidárias de esquerda para poder criar mecanismos de contenção, para não depender individualmente de cada um. E é claro que é importante você não ser sedentário, conseguir ter algum tipo de prática, algum tipo de coisa, né? Algum tipo de atividade, sabe? Porque é isso. Sedentarismo é um problema. Só que o sedentarismo acontece, na grande maioria dos casos, por falta de tempo. Por falta de tempo. A pessoa não tem tempo pra fazer exercício, ela não tem saco quando ela termina de trabalhar, ela tá na escala 6x1 e ela vai se fuder, tá ligado? Então ela não tem tempo. Como que ela vai fazer exercício, cuidar da saúde, não sei o que lá, se ela mal consegue ter tempo de dedicar um dia da semana pra ela preparar suas refeições, por exemplo? Percebe? Percebe como... É complexo, cara, é complexo. Eu falo, mas como a gente vai fazer isso? Tá todo mundo com sobrepeso, com cabelo rosa. Falaram que eu tinha sido homofóbico por causa disso, porque eu falei do cabelo rosa, mas eu tava falando desde o começo do esquerdomacho tirar foto. Então o pessoal ele vai acreditar, o pessoal vai falar o que quer. Eu posso falar o que eu quiser. Eu posso eles podem dar um texto pra eu ler, pra me encaixar no pensamento deles, mas eles vão, se eles quiserem distorcer, eles vão. Então disseram que eu tinha sido homofóbico, que eu tinha sido gordofóbico, que eu tinha sido... Aí riram de mim, um cara compartilhou, teve mais de 6 mil curtidas, falando assim, engraçado, esse cara de batom com o aparência da minha avó falando sobre malhar e cabelo rosa. Que é engraçado porque critica uma suposta homofobia, uma suposta gordofobia, sendo gordofóbico e sendo homofóbico. Assim. Enfim, é engraçado, mas enfim... Mas a minha ideia, Paula, é porque, por exemplo, quando o Ian Neves foi lá no podcast As Ideias, que eu também fui um dia, e ele fala que nós devemos fazer uma revolução armada no Brasil,
isso vai ser compartilhado pela direita, Jovem Pan compartilha, que revolução armada é essa que ninguém sabe usar arma? Você vai no PCdoB e fala, oi, quem sabe usar uma arma aqui? Quem consegue pular um muro? Quem faz um parkour? Quem consegue... Ninguém. Fazer um parkour é foda. Então como você vai fazer uma revolução? Eu não quero fazer revolução, eu sinto sincero, gente. Eu quero sim um mundo mais justo, eu quero sim que nós tenhamos alimentação para as pessoas, eu quero sim que o agronegócio pague mais de 19 mil reais, que foi isso que ele pagou ano passado, viu? 19 mil reais e teve o lucro de 30 bilhões. Escrevam aí no comentário se é isso. 30 bilhões que o agronegócio movimentou. 30 bilhões. Pagou 19 mil reais de imposto. Gente. Será que é de TR, Imposto Territorial Rural? Pagou. Então agora eu entendo muito. Mas qual o imposto, né? Muita coisa. E eu quero que eles paguem mais impostos. Não vão pagar, porque eles são os donos do Brasil. Eles mandam na gente, não vão pagar. Queria que eles pagassem mais, queria que o povo se alimentasse. Mas a questão é que isso não vai acontecer. Você entende? Ninguém tá preocupado com... Então pronto, é isso. Eu acho que, esse é o ponto central. A gente faz a crítica em relação aos pontos que são levantados pela senhorita Bira, cuja base é a compreensão de que nada vai acontecer. Por isso que é um pensamento conservador. Percebe? É um pensamento que conserva a ordem capitalista. Acabou. Então não dá pra falar num outro vídeo, né? Precisamos fazer a revolução, o problema é o capitalismo, e aí não conseguir abordar essa questão do ponto de vista estrutural. É aí que tá o problema. É aí que tá a questão central, tá ligado? Porque aí você vende alhos e bugalhos, né? Você fica nessa, vai, não vai, né? Nessa oferta indiscriminada de qualquer coisa. Conosco. Ninguém tá vendo que nós estamos passando. Não está. É muito triste, mas esqueci o que eu tava falando. Você me lembra? Esqueci totalmente. Era uma receita que você tava falando de um bolo de cenoura. Tá tudo bem, meu amor. Deixa eu te falar, mas ainda assim... Então, eu quero sim tudo isso. Mas, gente, eu não estou falando sobre revolução. Eu não sou comunista. Eu não estou falando de revolução comunista na internet. Eu não estou falando que eu vou me filiar e ser um comunista no Brasil, porque ninguém quer revolução. Ninguém quer, Paula, revolução. Vou falar sobre isso também. Eu quero. Não, eu quero que fale ou quero revolução? Ninguém tá fazendo nada. Eu também quero uma revolução, mas o que eu vou fazer agora, dia 23? Eu tô indo pra Argentina comer carne cara e gostosa na Argentina. Que é uma revolução. Que é uma revolução. Ai, gente... Ruim, né? De fato, eu não vou fazer a revolução no dia 13 de julho. Ninguém vai. Muito ruim. Você entende? Então é isso que eu tô fazendo. Então eu não estou falando que eu vou... Isso é desmobilizante, é despolitizante. Isso é ruim. Isso é um conteúdo que tem uma função desmobilizadora. Talvez não tenha sido pensado pra isso, não sei o quê, mas é o que faz, é o que produz. E doa quem doer. Pode comentar, encher o saco, falar que, não sei o quê, inventar as maiores desculpas pra poder fazer o apontamento honesto, firme, respeitoso, como tem que ser. Já apresentei vários pontos aqui ao longo do vídeo e tal. Sinteticamente, isso é ruim. É ruim porque entende a superação como quem está fazendo alguma coisa. As pessoas estão militando todos os dias. A gente está no processo de reconstrução do movimento comunista brasileiro. Só que se a gente entra com isso, com essa ideia de que a gente não vai fazer amanhã, talvez não dê tempo, acabou. Fim. Chega. Encerra. E se você acha isso, se você vai defender esse ponto e acha isso, de boa. Não tenho nada contra você, quero que você seja feliz, viva a sua vida, suave. Mas não dá pra dizer que isso não é conservador. Isso não dá pra dizer. Isso é faltar com a verdade. Isso é não falar a verdade. Não falar a verdade. Agora, se você quer fazer revolução, como você vai fazer revolução? O outro rapaz me mandou mensagem falando assim: ai, Bira, que palhaçada que você fala, para com essa ladainha de falar que de esse militarismo, esse masculinismo. E o cara com o símbolo do comunismo, o foice e martelo, e da Palestina. Ele não sabe que a Palestina está sendo dizimada porque não tem poder bélico? Porque não tem articulação geopolítica? Não sabe, não parece que não sabe. Ele é comunista e a revolução vai ser feita como? No podcast, vai fazer um podcast de revolução no Brasil. E como vai fazer revolução no Brasil se o povo não sabe, o povo não tem alimentação? O povo não sabe o que é comunismo. Mas olha aqui, ó. Você acha que todo o povo na antiga União Soviética sabia o que era comunismo? Todos os camponeses da União Soviética sabiam o que era comunismo? Todas as pessoas da Rússia que vão empreender o processo revolucionário estavam passando fome? Ou não passavam fome, né? Eram só circuitos da pequena burguesia, da inteligência? A inteligência burguesa? Não, né? E volta naquilo que a gente falou. Tá com fome, mas vai lutar por... Exatamente, André. Se isso fosse verdade, a China nunca teria feito uma revolução. Vai lutar como? E eu aprendi esses tempos, Paula, porque eu sempre fui muito
é de não acreditar no poder individual. Eu sempre falei que as pessoas eram grupos. Isso foi muito, muito específico na minha vida inteira. Então, por exemplo, tal pessoa fez isso. Então, Bolsonaro. Eu vou fazer um vídeo sobre o Bolsonaro ainda no meu canal, talvez semana que vem. Vixe. Faz antes de ir pra gente. Eu vou fazer esse vídeo sobre o Bolsonaro. E o que eu quero falar sobre nesse vídeo? É quase uma justificativa do porquê ele é assim. Juro por Deus. Eu quero mostrar por que ele... É uma matéria que eu li, e articulei com outros assuntos que eu tinha lido sobre o Bolsonaro, mostrando por quê, explicando, fazendo o vilão. Sabe aquela coisa do quando a gente vai ver o vilão, por que o vilão ficou dessa forma? Tem uma explicação. Você é você, Paula, pela sua trajetória de vida, as coisas que te atravessaram. E assim é comigo. Então eu respeito as pessoas que falam mal de mim na internet, que elas estão lá com suas vivências. Mas o que eu percebi agora? Que o indivíduo tem culpa. Eu achava que não tinha, Paula. Eu achava que o pobre, ou que a classe média, ela estava cega, ela conseguia ver além, porque ela foi obrigada a fazer isso, entende? Uma coisa assim. Justificando porque algumas pessoas têm algumas ações. Isso, por exemplo... Porque, por exemplo... Tipo, eu sou burro, é isso? Preto, às vezes, é racista, o LGBT é LGBTfóbico. Isso justifica também. pelo sistema todo como isso também, mas não era exatamente esse ponto. Era o ponto isso acontece. Assim, a classe média paga... A classe média, muito triste de classe média, a Marilena Chauí vai falar que tem que morrer. Mas eu tenho dó da classe média. Por quê? Porque a classe média, ela paga o imposto de todo mundo. O pobre paga mais imposto proporcionalmente, mas quem paga o grande bolo é a classe média, como diz o Sr. Gomes, que morre lá na folha, já descontado na folha de pagamento. Então a classe média paga os serviços da população pobre. Não é bem a classe média, né? É muito ruim porque o imposto, ele, de fato, ele onera mais os pobres. Mas o imposto que incide sobre o trabalhador brasileiro, né? E isso inclui a pequena burguesia, né? Os setores da pequena burguesia, é o imposto sobre consumo. Sobre consumo. É preciso que a gente diferencie os tipos de tributos que existem. É sobre consumo. E aí, entra a lógica, né? Qual é a classe que consome? Aí sim, a classe média. É a classe que consome, majoritariamente, os bens suntuários. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tudo bem? Como nós vimos, o rico paga 19 mil reais, o agronegócio 19 mil reais, não pagou porra nenhuma. Meu pota, se eu vou ver o que eu gastei de maquiagem esse ano, 19 mil reais não tá pagando. Eu gastei 14 mil reais na Shein. Olha! E de setembro até hoje, essa roupinha é da Shein, tá amarrotadinha, mas é bonita. Mas enfim, Paula, olha a situação que eu tô te contando. Eu comecei a perceber que a classe média, ela paga esse imposto, ela sustenta, mas a classe média, ela não usufrui do serviço público, esse que é o problema. Então a classe média paga pela saúde pública, paga pela educação pública, mas não coloca o seu filho na escola pública, porque não tem qualidade. Não coloca o seu filho no sistema de saúde público único, porque não tem qualidade. Então ela paga 2 vezes. Eu achava que isso era um problema social, que devia ser visto, que isso devia ser articulado com a política. Ninguém se importa. Mas eu comecei a... Não, ninguém se importa me pega muito. Desculpa, senhor Itabira. Não dá, pô. Ninguém se importa é foda. Percebi que tem culpa do indivíduo também. Eu estou me relacionando agora com um psicanalista, e eu sempre odiei psicanálise, exatamente porque a psicanálise em Portugal, quando a gente estuda a história de Portugal, teve a revista... Né? O modernismo em Portugal teve 3 fases, né? A primeira fase foi de uma revista que é onde que estava como é o nome daquele grande ator? Fernando Pessoa. Não, é porque é isso, né? Se a senhorita Bira não se importa com isso, aí é uma coisa, suave, de boa. Mas não dá pra falar que ninguém se importa. Isso não dá pra falar, gente, desculpa. De generalização abstrata, não dá, né? Não dá. Pessoa. Então o Fernando Pessoa faz parte dessa primeira leva. Enfim, são 3 levas. Uma é mais socialista, que queria falar sobre o social, sobre como a elite estava colocada. E uma terceira era mais da psicologia. Então falava mais sobre o poder do indivíduo, não do social. E era mais uma coisa mais, realmente, que servia mais um fascismo que estava ali tendo o... Salazar? É Salazar? Não, né? Salazar. Enfim, então, eu tinha essa visão da psicanálise, que a psicanálise ela colocava a culpa no indivíduo, e não no sistema inteiro, não na sociedade, no social.
Mas eu comecei a perceber com esse rapaz que eu estou me relacionando agora, que é psicanalista, de fato tem problema. Por exemplo, gente, eu não sei se vocês sabem, no Rio... Não, é aquela coisa. A gente precisa ver o sujeito como um emaranhado de complexidades. Então não é nem ele um pobre coitado tadinho tão peitudinho, um completo inocente que não tem nenhum tipo de autonomia sobre suas decisões, sobre a sua vida, e nem também entender que esse sujeito não é afetado pela sociedade, né? Que ele também afeta a sociedade, que ele também tem autonomia, que ele também tem esse tipo de construção. E o socialista, e aí eu não sei se é isso, né? Porque eu não conheço o movimento modernismo português. Mas se os socialistas portugueses pensavam que a arte era pra falar do social e denunciar a elite e acabou, só isso, né? Tipo, sem entender essa dimensão do sujeito, essa particularidade, aí complicou tanto também, né? Rio de Janeiro hoje, quem vive em zona de milícia paga R$ 30 mais caro o gás. Porque o miliciano pega parte dele. Ah, entendi. Então, na zona de milícia, me contaram que é R$ 30 a mais que você paga pelo gás. Gente, por que as pessoas não se juntaram e queimaram o miliciano pra queimaram o miliciano pra deixar em praça pública, como se fosse Tiradentes, mostrando quem fizer isso de novo conosco? Então as pessoas, elas são coniventes, é isso que... Não, peraí. O miliciano é literalmente o agente de segurança público que detém o monopólio da força, que acessa armas, que acessa esses recursos, que manobra a jurisprudência, a institucionalidade jurídica, blá 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 blá, pra fazer seu negócio. Por que a população não se levanta? Porque o miliciano tem uma arma. Porque ele tá dominando territorialmente aquele lugar com a força. Porque não existe movimentação política de independência em relação a isso nessas áreas. Isso não existe. Ou isso existe de maneira... na verdade, isso existe, né? Claro que isso existe. Olha as ideias, claro que isso existe. Existem várias organizações que fazem esse combate, que fazem essa conscientização. Só que é isso. É uma zona de guerra. É uma zona de guerra pelo controle do mercado, pelo controle dos recursos, né? Pelo controle da lucratividade. Dizer que as pessoas são coniventes, não. Não dá. Eu não acreditava. Antes eu achava, não, as pessoas não são coniventes, as pessoas estão enganadas, as pessoas estão na ideologia, porque para Marx, ideologia é falsa consciência. Então nós temos, qual que é a ideologia? Deus ajuda quem cedo madruga. Por quê? Você tem que trabalhar. Então essa ideia de ideologia para Marx é isso, é a falsa consciência. Eu achava que as pessoas estavam em falsa consciência. Não, mas é a falsa consciência, para poder esclarecer, é a falsa consciência que visa imprimir a naturalidade e a universalização de certos valores, de certas ideias, de certas condutas, que são condutas, ideias, comportamentos que funcionam para o sistema da classe dominante. A ideologia de um tempo é a ideologia da classe dominante de cada tempo. Não é só a ideia de ideologia como falsa consciência, nessa ideia de, você não sabe e aí você vai aprender e você nunca mais verá nada de ideologia. Não. Ideologia faz parte da política. Ideologia faz parte da política. Faz parte. Existe uma ideologia do proletariado, uma ideologia da burguesia. Não é só falsa consciência de abstrato, né? Razão universal. Consciência. Eu achava que as pessoas estavam submetidas, não conseguiam pensar, raciocinar direito, a ausência de pensamento, como a Hannah Arendt falava. Mas agora eu comecei a perceber que elas têm sim responsabilidade. Porque você está aceitando pagar R$30 nisso. Cara, fora, né, todos os aparelhos ideológicos, né, de hegemonia que existem tanto da esfera privada quanto do Estado. O hospital, a prisão, a escola, né? Tudo isso que molda o nosso pensamento, a cultura no geral. Nossa. Sabe? Você acha que não pode ser um medo também? Tipo, vamos eu, você e todo mundo aqui avançar nele. Aí chega lá, 2, 3 recua e eu fui, e só eu. E se 3 recua, isso não é um poder individual da pessoa que não Caralho, aceitou? Você me fez pensar. Faz todo sentido. Então eu tô muito. Eu não, Verdade. ainda não estou assim, achando que é individual o problema. Pra mim é social ainda. Mas realmente as pessoas, elas aceitam. É verdade. Isso é muito triste pra mim. Ainda não. É isso, né? Muitos assuntos, muitos temas. Polarização à direita e à esquerda. Será que acaba? Será que termina? Não sei, hein? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Você concorda com as críticas? Com os apontamentos? Nossa, foi... Não, e o problema é esse, né? No final, a apresentadora fala, isso faz todo sentido, né? Porque é uma ação individual, a pessoa recua se ela quiser. Não. Beleza, se ela quiser. Abstratamente, sim. Você não recuaria se uma pessoa estivesse apontando uma arma pra você? Análise concreta da situação concreta. É isso que tem que ser feito.